Bom, galera, hoje eu selecionei aqui alguns exercícios pra gente corrigir, né, fazer juntos. São exercícios do livro. Tem uns que são do livro de atividades e tem uns que são do livro didático mesmo. Então deixa eu abrir aqui. Vamos aos exercícios aí. Bom, esse aqui para não atrapalhar. Então, o primeiro exercício eu tirei do exercício do livro didático, do livro de atividades, tá? Fala o seguinte, ó. O nível sonoro, ele a 100 metros de distância de uma fonte é igual a 80 decibéis. Tá? Determine a potência dessa fonte, sabendo que a intensidade mínima é igual a 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado. Então eu vou jogar na expressão de nível sonoro. Eu gosto sempre de usar a expressão que está no nível em bel e não em decibel, tá? Então não tem aquele 10 aqui na frente. Aí eu não posso jogar 80, tá? 1 bel são 10 decibéis. Então, se 80 decibéis são 8 bels. Então, substituir aqui. Então, 8 igual ao logaritmo da intensidade sonora que eu não sei sobre o limiar da audição, que é 10 elevado a menos 12. Aí aqui vale aquela regra do seguinte: tudo que você faz de um lado, você faz do outro da igualdade. Então eu vou pegar os dois lados e pegar 10 e elevar os dois lados. Então ficaria 10 elevado a 8, né? E 10 elevado a isso aqui tudo. Só que como a base do logaritmo é 10, você acaba cancelando o logaritmo com a potência. Então sobra só o que está no expoente aqui, ó. Então ficaria de um lado 10 elevado a 8 e do outro lado a intensidade que a gente quer sobre 10 a menos 12. Tá. Daqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 10 a menos 12 que está dividindo do lado e passar multiplicando. Então vai ficar 10 elevado a 8 vezes 10 elevado a menos 12. Aí eu conservo a base e somo os expoentes. Então a intensidade sonora lá da fonte, do ponto onde a gente se encontra, é 10 elevado a menos 4 watt por metro quadrado. Beleza, só que o exercício ele não quer a intensidade, ele quer a potência da fonte. Então a gente tem que ir lá na fórmula de potência. A fórmula é intensidade, que eu já tenho do ponto, é igual a potência da fonte, que é o que eu quero, sobre a área. Geralmente a gente usa essa área aqui, a área da casca esférica, né? Que o som está cortando aí. Então fica 4πr ao quadrado. Então agora é só substituir, ó. Nós queremos a potência, então eu vou pegar esse 4πr ao quadrado e vou passar multiplicando. Então a potência, que é o que eu quero, vai ficar a intensidade sonora que eu encontrei, primeira coisa que eu encontrar no exercício, vezes 4πr ao quadrado. E esse r é a distância que a gente se encontra da fonte, que seriam 100 metros. Ó. Então vai ficar a potência, 10 elevado a menos 4, essa é a intensidade, eu encontrei a intensidade do nível de 80 decibéis, que dá 10 a menos 4, vezes 4π, 100 ao quadrado. Se você fizer aí 100 em potência de 10, ficaria 10 elevado a 2. Então 10 elevado a 2 elevado a 2, que dá 10 elevado a 4, né? Então você acaba cortando esse 100 ao quadrado com esse 10 elevado a menos 4. O que sobra 4π. Então a potência da fonte seria 4π watts. Você poderia usar o π como 3 ou 3,14, né? Mas eu deixei aqui indicado como π apenas. Beleza, então esse é um exercício de nível sonoro e de intensidade sonora. Ok? Então vamos para o próximo aí, ó. O sonar é um aparelho capaz de emitir ondas sonoras na água e captar seus ecos, ondas refletidas, permitindo com isso a localização de objetos sob a água. Sabendo-se que o sonar de um submarino recebe as ondas refletidas pelo casco de um navio 6 segundos após a emissão das mesmas e que a velocidade de propagação do som na água do mar é de 1.520 metros por segundo, determina a distância entre o submarino e o navio. As velocidades do submarino e do navio são desprezíveis se comparadas à velocidade do som. Então, galera, essa é uma questão simples de eco, tá? Uma questão de reflexão do som. Então, o que a gente tem que pensar? O som foi emitido
refletiu no obstáculo e voltou. Então ele gastou 6 segundos entre a emissão e a captação do som refletido. Então são 6 segundos. Eu sei a velocidade do som na água, né? Então se eu multiplicar a velocidade do som na água, que é 1520, é um dado do enunciado, pelo tempo que ele gastou para ir e para voltar, eu acabo achando 9.120. Então essa é a distância que ele andou no total, tanto para ir quanto para voltar. Tá? Então, para achar a distância que o submarino se encontra do navio, eu tenho que dividir essa distância por 2, já que o som foi e voltou, né? Foi refletido. Então, o navio se encontra do submarino 4.560 metros. Tá? Então, muito cuidado ao fazer questão de reflexão, de eco, tanto em água quanto no ar, né? Porque sempre vai ter aqui no gabarito a distância total. Só que essa distância é de ida e volta, tá? A distância que o submarino está do navio seria a letra C, 4.520. Então, sempre tem isso aqui, tá? Então, muito, muito cuidado com essa ideia aí. Tá. Próxima. Essa é uma questão de efeito Doppler, tá? Então, um automóvel com velocidade constante de 72 km por hora, muita atenção nas unidades, se aproxima de um pedestre parado. A frequência do som emitido pela buzina é de 720 Hz. Sabendo que a velocidade do som no ar é de 340, a frequência do som que o pedestre irá ouvir será de... Então, a primeira coisa, antes de eu fazer o exercício, os cálculos em si, prestem atenção. O carro está se aproximando do pedestre. Então, há uma aproximação entre o observador e a fonte. Se há uma aproximação, como a gente já viu na aula de revisão e na aula anterior, a frequência aparente tem que ser maior do que 720. Tá? E se tivesse acontecendo um afastamento, a frequência teria que ser menor do que 720. Então, isso é um macete bem importante. Por que é bem importante? Já que eu sei que a fonte está aproximando do observador, o valor que eu encontrar no cálculo tem que ser maior do que 720. Tá? Então, por exemplo, eu não sei fazer o cálculo, professor. Então, você só teria 2 opções para marcar. Ou você marcaria a letra D ou a letra E. Porque só essas alternativas têm um valor maior do que 720. E como tem uma aproximação entre a fonte e o observador, você sabe que a frequência aparente tem que ser maior do que 720. Tá, mas vamos aos cálculos. Então, aqui eu tenho um carro, ele está aproximando do pedestre, né? Aí, a fórmula que eu vou usar é essa aqui, ó. Tá? A frequência aparente é o que eu quero. A frequência emitida foi dada no enunciado, é esse 720 aqui. A velocidade do som também foi dada no enunciado, 340. Mais ou menos a velocidade do observador, que nesse caso o observador está parado, então a velocidade dele é 0. E a velocidade da fonte, que é 72. Então, só uma observação. A velocidade do som está em metros por segundo. A velocidade do automóvel está em km por hora. Não pode usar essas unidades na expressão. Ou você passa isso para de km por hora para metros por segundo, que eu indico, ou você passa isso aqui para km por hora, que nesse caso não é o mais interessante a se fazer, mas poderia. Então aqui eu teria que transformar em metros por segundo. Desde o primeiro ano vocês sabem que de km por hora para metro por segundo divide-se por 3,6, que é 20 aqui, ó. Agora, a questão mais difícil de trabalhar com o efeito Doppler é no caso dos sinais. E em cima não vai fazer muita diferença, já que o observador está parado. Então, mais 0 ou menos 0, tanto faz. Tá? Agora, e embaixo, por que eu usei o sinal de menos aqui? Pelo seguinte, a gente sempre coloca uma seta que liga o observador até a fonte. Então, a seta estaria apontando para a esquerda aqui. Tá? Beleza, está apontando para a esquerda. O que estiver indo no sentido dessa seta é positivo e o que estiver vindo no sentido contrário dessa seta é negativo. Então, repetindo, a seta sempre liga o observador até a fonte. Então, como a seta está para a esquerda e a fonte do som está vindo para a direita, o sinal tem que ser negativo para a fonte. Aí é só resolver. Ó. 720
vezes 340 dividido por 320. Então, você corta 0 com 0. 34 e 32 dá para simplificar por 2, fica 17 e 16. Aí fazer a multiplicação, ó, 720 vezes 17 dividido por 16. Vai dar a letra D, 765 Hz, ou seja, um valor superior ao que a gente já esperava, né? A maior que 720. Então é isso, galera. Os detalhes desse exercício é lembrar que tem que transformar de km por hora para metros por segundo. Muitos alunos se esquecem dessa questão. E segundo, usar os sinais. Os sinais é imprescindível entender que o eixo orientado, essa seta vai do observador para a fonte. O que estiver indo nesse sentido é positivo, o que estiver vindo no sentido contrário é negativo. Fazendo isso, você mata todas as questões de efeito Doppler. Tá. Próxima. Quais fenômenos a seguir são indispensáveis para que ocorra a formação de ondas estacionárias em cordas? Se vocês acessaram a aula de revisão que eu mandei na sexta-feira, eu mostrei uma simulação para vocês de como se formam as ondas estacionárias. Então, se produz uma onda numa corda, essa onda ela é refletida na extremidade fixa e ela forma uma onda refletida com inversão de fase. Aí essa onda que foi refletida e essa onda que está sendo produzida, elas vão começar a se encontrar e começa a acontecer interferência. Então, para entender as ondas estacionárias ou para formarem as ondas estacionárias, é imprescindível o fenômeno da reflexão e o fenômeno da interferência. Então, no estudo de ondas estacionárias, na verdade, é a relação da reflexão com a interferência. Então, da letra D de dado. Uma outra questão de ondas estacionárias, eu falo aí, ó. Uma corda de violão vibra de modo que, num dado instante, a onda estacionária tenha duas cristas, ou dois ventres, né, que são os pontos de máxima oscilação, e 3 nós. Considere que o comprimento da corda vibrante seja 60 centímetros. Nessa situação, é correto afirmar que o comprimento de onda nessa onda estacionária na corda é em centímetros. Galera, essa questão não precisa nem de fazer conta. Se vocês lembrarem que em cordas, né, como é a corda do violão, em cordas, o número de ventres corresponde ao harmônico. Então, como eu tenho duas cristas, que seriam os dois ventres, os pontos que oscilam com maior amplitude, nessa corda estaria acontecendo o segundo harmônico, né? Então, se vocês conferirem aí no livro, seria uma coisa assim, ó, né? A corda teria mais ou menos uma coisa assim, ó, um comprimento de onda. Então, como nós temos aqui duas cristas, então nesse comprimento da corda, ou seja, nesses 60 centímetros, eu teria 2 meios comprimentos de onda. Dá uma checada na imagem do livro que vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Mas são 2 meios comprimentos de onda. Então, se eu tenho em 60 centímetros 2 meios comprimentos de onda, é claro que o comprimento de onda seria o dobro, né? Que seria a junção dessas metades. Metade com metade dá 1. Então, o comprimento de onda nessa onda seria 60 centímetros. Muito simples essa questão. Só uma questão de análise. E uma última questão que eu gostaria de fazer com vocês é uma questão que está no livro didático. É uma questão que cobra tanto tubo musical aberto e fechado. Então, vamos a ela. Ó. Um órgão é um instrumento musical composto por diversos tubos sonoros, abertos ou fechados, nas extremidades, com diferentes comprimentos. Em um certo órgão, um tubo A é aberto em ambas as extremidades e possui uma frequência fundamental, primeiro harmônico, de 200 Hz. Nesse mesmo órgão, um tubo B tem uma das extremidades aberta e outra fechada, e sua frequência fundamental é a frequência do segundo harmônico do tubo A. Se vocês lembrarem lá na aula, se a gente tem o som fundamental, a gente sabe todos os outros harmônicos, que eles serão múltiplos do fundamental. Então, como assim, professor? Se o primeiro é 200, o segundo vai ser o dobro, 400. O terceiro vai ser o triplo, 600. O quarto vai ser 4 vezes maior, 800 e assim por diante. Então, tendo o som fundamental, como os tubos, no primeiro caso, os tubos são abertos, serão múltiplos do primeiro. Então, o segundo harmônico aqui seria 400 Hz. E esses 400 Hz seria o som fundamental no tubo que tem uma das extremidades fechadas, que seria o tubo B. Tá, então,
Considere a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo, e o exercício aqui é os comprimentos dos dois tubos, do A e do B. Então, o que você precisa de saber para resolver o exercício? Primeiro, você tem que saber que se o tubo for aberto em ambas as extremidades, a frequência que vai ser emitida das ondas estacionárias nesse tipo de tubo é dada por essa expressão aqui, ó. A frequência emitida é o harmônico que está acontecendo, a velocidade de onda no tubo, que é a velocidade do som no ar, né, já que dentro do tubo tem ar, dividido por 2 vezes o comprimento do tubo. E esse comprimento tem que estar em metros, tá? Que no caso é o que a gente quer. Essa expressão é exatamente a mesma para cordas, tá? Tubos abertos em ambas as extremidades e cordas, a frequência emitida pelos harmônicos é exatamente a mesma expressão. Então foi dado no enunciado que a frequência emitida por esse tubo é 200 Hz. Isso é a frequência fundamental, ou seja, do primeiro harmônico. A velocidade de propagação do som é 340, também foi dado, dividido por 2 vezes L. L é o comprimento do tubo, que é o que a gente quer. Então, eu vou passar o L para o outro lado, multiplicando, e vou trazer o 200 dividindo. Então, vai ficar 340 dividido por 400, que eu multipliquei o 200 por esse 2, tá? Então, isso aqui, ó, 340 por 400, é a mesma coisa que 34 por 40. Vai dar 0,85 metros, ou 85 centímetros. Então, o tubo que tem ambas as extremidades abertas, ele vai ter 85 centímetros, né? De metro para centímetro, a gente só multiplica por 100. Anda 2 casas com a vírgula. Já para o tubo que é fechado em ambas as extremidades, tem uma pequena diferença. Ó. Aqui na fórmula é um 4, não 2, tá vendo? E não existe os harmônicos pares, só existem os harmônicos ímpares. O motivo eu já expliquei na aula anterior, que nos tubos que são fechados, eles só cabem números, um certo número de 1/4 de comprimento de onda. Então, por isso que não é possível formar o segundo harmônico, porque eu teria 1/4 com 1/4 dá metade. Aí, em ambas as extremidades, teria um nó, só que uma das extremidades é aberta, então não tem como ter um nó ali, teria que ter uma crista. Então, é só voltar na aula anterior para vocês entenderem essa expressão, tá? Então, falou no enunciado que a frequência fundamental é o dobro, é igual à frequência do segundo harmônico aqui. Como eu acabei de discutir, vai valer 400, né? Como é o som fundamental, é 1. Velocidade do som, 340 sobre 4L. Aí, usando a mesma coisa, eu passo o L para lá e trago 400. Então, vai ficar 340 dividido por 1.600, que dá 0,2125, né? Metros. Passando para centímetros, é só multiplicar por 100. Então, daria 21,25 centímetros. O que nos levaria à letra C, né? 21,25. Se a gente for arredondar, elimina o 5. Como o número eliminado é 5 ou maior que 5, a gente soma 1 no que ficou. Então, daria 21,3. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida aí eu estou à disposição, tá? E boa prova. Até mais.